O grupo Grendene pode se transformar no novo rei dos calçados do Brasil. A Vulcabras, empresa do grupo, acertou a compra de 15% do capital da gaúcha Azaleia, uma das maiores fabricantes de sapatos do país. A intenção é assumir o controle acionário da empresa. Se a união com a Azaleia for concretizada, a Vulcabras ficará entre as maiores indústrias de calçados do Brasil, com faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Hoje, durante a abertura da Francal, Feira Internacional de Calçados, em São Paulo, o governador José Serra criticou a política cambial. O que homens, mulheres e crianças vão usar na próxima estação deve chegar às lojas nos próximos meses. Os calçados masculinos buscam cada vez mais oferecer conforto e flexibilidade. Para as mulheres, o forte serão as cores cítricas. Lojistas de todo o país aproveitaram hoje a abertura da 39ª edição da Francal, a maior feira de calçados e acessórios da América Latina, e já fecharam negócio com os fornecedores. Geralmente a gente procura qualidade, um diferencial, vem procurar uns fornecedores novos, com preços melhores. Os compradores internacionais também apareceram. Natália diz que os sapatos brasileiros têm um estilo diferenciado e tem tudo para vender bem na Polônia. Os fabricantes sentiram o impacto da desvalorização do dólar. Os produtos brasileiros ficaram mais caros lá fora e o número de sapatos exportados caiu 6% nos 5 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e maio de 2006, o Brasil exportou mais de 80 milhões de pares de sapatos. Este ano, o número não passou de 78 milhões de pares. Mas a redução não se refletiu no faturamento, que aumentou em mais de 6 milhões de dólares na comparação do período. Nós decidimos para fazer um sapato diferenciado, com valor agregado maior, para poder pegar um mercado, vamos dizer, menos competitivo, menos consumo, um mercado mais sofisticado. Na abertura oficial da feira, políticos e dirigentes de classes do setor destacaram o crescimento da China no mercado externo como um dos fatores da redução das vendas brasileiras e criticaram a política cambial do governo federal. Nós temos sido trouxas em matéria de política econômica voltada para o exterior. É o problema de aproveitar oportunidades e não acumular problemas que amanhã, quando essa bonança mundial passar, vão cair de maneira pesada sobre nossa economia e o nosso emprego. Isso aí, como eu disse a vocês, deve ser discutido com o presidente do Banco Central e com o ministro da Fazenda. A política cambial não está nas atribuições do Ministério do Desenvolvimento. O presidente da Francal vê com otimismo as projeções para o segundo semestre. Nós temos que acreditar, trabalhar e produzir produtos que caiam no agrado do consumidor para gerar também produção. O mercado interno é muito importante, aliás, é muito mais importante do que a própria exportação. E há quem consiga seguir na contramão do mercado. Essa empresa aposta no crescimento da marca no exterior. Até 2008, quer elevar a participação das exportações de 6% para 13% do faturamento. O cliente que pensa em preço, a gente está mudando. Os que pensam em conceito, que trabalham em conceito, divulgam mídia e tudo mais, estão caminhando muito bem, estão crescido, vendemos muito bem esse ano que passou e as perspectivas para o ano que vem serão muito boas. Bom, está em nosso estúdio em São Paulo o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, Zé Paulo, nós vimos que já sabemos, e você já tem chamado a atenção para isso, para os setores que têm sido mais prejudicados por essa desvalorização progressiva do dólar. Agora, o governador José Serra, ele bateu forte hoje. Ele bateu forte. Quando é economia e quando é câmbio, ele bate forte mesmo. Mas, muito. Mas isso foi interpretado, que chamou a minha atenção, isso foi interpretado pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Miguel Jorge, como normal, afinal é um governador de oposição ao governo federal, ele tem que falar mesmo contra. Entretanto, o próprio ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Miguel Jorge, disse que aos calçadistas que não há solução para o dólar, porque o regime é flutuante. Então, em termos de perspectiva... E que o câmbio, portanto, flutua, não é isso? Isso, ele falou isso, é flutuante. Ou seja, ele subscreveu o que disse o Serra.
ele está falando, com todo respeito, pelo ministro Miguel Jorge, meu colega jornalista, que conheço de longa data, com todo respeito, ele está falando aquela tautologia que o Palocci falava, que o Malan falava, que o Lula fala, que o ex-presidente Fernando Henrique falava, que o regime de câmbio é flutuante, e, portanto, o dólar flutua e é um negócio de mercado, que nem um mercado, como se fosse que nem um mercado de banana. Na feira, as pessoas querem mais banana um dia, o vendedor tem menos, o preço sobe, outro dia inverte, tem mais. Mas isso, com todo respeito, está errado, é passar um conceito errado. O regime de câmbio flutuante tem dois regimes básicos de câmbio no mundo, o de câmbio fixo e o de câmbio flutuante, Maria Lídia. O de câmbio flutuante, hoje, é maioria na enorme parcela do globo. Na China não, é fixo. Mas a diferença básica entre um e outro não é que o câmbio flutua, é que no câmbio fixo o governo determina um intervalo para que o câmbio fique num dado intervalo. Ele garante, ele promete manter a taxa de câmbio num dado intervalo. E no de câmbio flutuante não há essa promessa, mas tem intervenção. Todo dia a gente vê, o Banco Central fez intervenção, comprou dólar para evitar que a taxa caísse mais. Então isso aí é conversa para boi dormir, né? Paulo, para esse setor, os calçadistas, olhando para o futuro, qual é a perspectiva então? Olha, a perspectiva é realmente, isso é um darwinismo que está acontecendo, um darwinismo econômico que está acontecendo no setor. Pressionado pelos calçados chineses, especialmente, muito mais baratos, qualidade menor, mas mais baratos, que chegam aqui já mais baratos por mil motivos e também pelo câmbio, os calçadistas brasileiros têm que se virar, tem que arrumar um jeito de continuar produzindo, talvez indo para nichos mais específicos, de mais qualidade, ou talvez, como muitos estão fazendo, e produzir lá fora até. O problema é que isso mexe com os empregos aqui. O presidente Lula tem dito que é bom o câmbio estar assim porque o consumidor ganha. Ele tem toda a razão, mas se ele lembrar que o consumidor, para ser consumidor, tem que ser trabalhador, aí a coisa complica, porque do lado do trabalhador perde emprego. Essa é a questão, esse é o problema que está crispando o Serra e todo mundo que lida com essa questão. Obrigada, Zé Paulo. Boa noite. Boa noite.